Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Estamos no livro de Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 11, que diz assim: E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Precisamos de tomar cuidado com alguns detalhes aqui. Eu falei em vídeos anteriores sobre arrebatamento da igreja e volta de Jesus. Quando Cristo arrebata a sua igreja nas nuvens dos céus, ali temos um arrebatamento e não volta de Jesus. Aqui nesse texto que terminei de ler, nós temos claramente o que é conhecido como volta de Jesus. É claro que algumas escolas utiliza-se dizer que a volta de Jesus é em duas fases. Na primeira fase, ele vem para a igreja. Na segunda fase, ele vem com a igreja. Na primeira fase, os ímpios serão deixados. Mas, para fins didáticos, eu prefiro dizer que a primeira parte não é volta. A primeira parte é arrebatamento. E só a segunda parte, que nós lemos agora, no capítulo 19 e no versículo 11, que trata-se de fato da volta de Jesus, quando ele vem para a terra. João, o apóstolo, começa dizendo que viu os céus abertos. Olha, o céu foi aberto para Jesus quando ele estava dando início ao seu ministério público, em Mateus capítulo 3, versículo 16. O céu também foi aberto para o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7, versículo 55. Os céus foi aberto para o apóstolo João, quando ele estava isolado na ilha de Pátimos. Então nós temos agora os céus sendo abertos para dar início ao governo de Cristo, para que a cavalaria celeste tome de fato posse dessa terra, uma vez que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o Deus deste século, Satanás, um Deus com D minúsculo, ele será de fato excluído, destronado, para que o conquistador, Jesus Cristo, no seu cavalo branco, tome posse do governo mundial. É nessa época em que terá um governo de mar a mar e que o reinado não terá fim. Descendente de Davi, Jesus Cristo. Sabemos de fato que o cavalo branco na Bíblia é um animal dos grandes oficiais. Jesus vem aqui em contraste com o evento em que ele adentrou Jerusalém montado em um jumentinho. Ele entrou montado em um jumentinho, esperava-se um conquistador, um dominador, um governo militar, e ele veio trazendo um governo de paz, anunciando a paz. Agora sim, ele vem do jeito que Israel esperava, montado no seu cavalo branco, mas para trazer justiça. Então o ministério de Jesus ali muda. Uma hora ele entra com um jumento, pregando paz, mas ele virá trazendo justiça, como um governo de fato militar. A Bíblia diz que Jesus Cristo o desfará como que um sopro da sua boca, no caso, para destruir o anticristo. Falando ainda do cavalo, em Provérbios capítulo 21 e versículo 31, o texto diz que o cavalo prepara para o dia da batalha. Então o fato de Jesus estar montado no cavalo mostra que ele vem para a batalha, para conquistar, para dominar. Em Isaías capítulo 11, versículo 4, o profeta messiânico diz que ele julgará a justiça dos pobres. Agora, pessoal, o que gera polêmica aqui e que já foi chamado de herege por causa disso, e algumas pessoas vão dar dislike no vídeo e outras sairão do canal
por essa declaração, mas eu não posso ficar em cima do muro, tá? Eu não posso ficar falando aquilo que o povo gosta ou fugindo da responsabilidade. Não podemos relacionar esse cavalo com o cavalo ou cavaleiro do primeiro selo. Cuidado! No livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, na abertura do primeiro selo, sai um cavaleiro do cavalo branco e ele sai para vencer. Ele é seguido por 4 cavaleiros ruins. Cavaleiro amarelo, que me parece ser o cavaleiro da morte, o cavaleiro preto, que é o cavaleiro da fome, e o cavaleiro vermelho, do cavalo vermelho, que é o cavalo da guerra. Então, na abertura dos selos que o próprio Cristo abriu, então vem agora os cavaleiros do mal. Entendemos que o primeiro cavaleiro não se trata de Jesus. Só um detalhe aqui, o livro de Apocalipse e a própria Bíblia é cheia de contrastes. Enquanto tem o dragão de um lado, tem o dragão e a besta, né? Tem o cordeiro de outro lado. Enquanto tem uma noiva, tem uma meretriz de outro lado. Enquanto tem os ímpios, tem os justos do monte de Sião. Então o livro é cheio de contrastes. E nós temos o falso Cristo montado em um cavalo branco, o primeiro cavaleiro lá no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Mas aqui nós temos um cavaleiro que o texto que eu terminei de ler diz que ele é fiel e verdadeiro, porque o outro é infiel e falso, tá bom? Só um detalhe aqui. Quando o texto fala que ele é fiel e verdadeiro, está relacionando ele, está mostrando ser a mesma pessoa que mandou as cartas às 7 igrejas da Ásia, o próprio Jesus Cristo. Então, pessoal, falando de contrastes, eu já citei aqui a questão de Jesus entrando com um jumentinho pregando salvação em Jerusalém, e agora Jesus montado em um cavalo branco, a cavalaria celeste, as miríades de anjos chegando para pregar o dia da vingança. O papel aqui mudou. Com respeito ao governo de Jesus, eu te aconselho a ler Mateus capítulo 13, do versículo 41 ao 43, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, e o capítulo 2, versículo 8. E só para corrigir, o texto que diz que nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, se encontra em 2 Coríntios e não em 1, como eu havia dito. Pessoal, ficamos por aqui. Deus abençoe grandemente a sua vida. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber os outros vídeos que virão. E deixe o seu joia se você gostou. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.